De volta com Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica, só lembrando mais uma vez que nós estamos ao vivo tanto pela televisão quanto pela internet, por meio do nosso aplicativo A Crítica Play, gratuito, que você pode baixar aí no seu smartphone e acompanhar a nossa programação ao vivo pelo streaming de vídeo. Onde houver internet neste planeta e até fora dele, você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube, tá bom? O canal da TV A Crítica. Nós temos também os nossos canais de interação, a página do Facebook no Manhã no Ar. Coloca na tela aqui, por favor, para as pessoas de casa acompanharem a nossa página do Facebook no Manhã no Ar, também pelo nosso WhatsApp, 992912167. Por meio deste telefone, você entra em contato direto com a nossa produção, tá bom? Até às 8h30 da manhã a gente traz para você muita informação. E olha só, hoje, por exemplo, a gente vem trazendo essas oportunidades que os cines estão oferecendo. São mais de 300 vagas. Daqui a pouco a gente fala com os nossos repórteres ao vivo, trazendo um pouco essas informações. E muitas dessas vagas são para aquelas pessoas que estão em busca, inclusive, da primeira oportunidade, o tão sonhado primeiro emprego, sabe? O início ali da independência, quando entra na vida adulta, que vai começar a pagar as contas. Tem muita gente nessa situação. Pois é, tem oportunidade. Tem uma outra notícia que não é tão boa para os moradores da Zona Oeste e Centro-Sul da cidade, que é justamente a parada programada pela concessionária Águas de Manaus para uma manutenção lá na Ponta do Ismael, no bombeamento da Zona Oeste da cidade. Muitos bairros serão atingidos, então é importante já ir se preparando, quem é dessa área, ir se preparando. Daqui a pouco a gente mostra, inclusive, quais são os bairros, traz as informações dos bairros, das comunidades que serão afetadas e os horários planejados para essa parada, viu? Ontem nós falamos, inclusive, no programa aqui sobre a morte, ou sobre as investigações do caso da Heloísa Medeiros. Né, nós tínhamos o suspeito de ter, ontem já viu o suspeito de ter assassinado esta moça, assassinado de forma brutal, como de acordo com a família, mas a polícia ainda não tinha divulgado a foto deste rapaz, é o Michel Saboia. O Michel Saboia ontem era aguardado pela polícia, porque o advogado, inclusive, falou isso ao delegado Paulo Martins, que falou abertamente para a gente em entrevista que estava aguardando até as 3 horas da tarde a apresentação deste moço, mas ele não apareceu na delegacia. Não apareceu na delegacia. Desde o primeiro momento, desde que se descobriu que o corpo de Heloísa estava naquela localidade, no centro da cidade de Manaus, a família desconfia deste homem de ter cometido este crime. Agora ele é suspeito, agora ele é procurado pela polícia, procurado como suspeito de ter cometido este crime brutal. De que crime nós estamos falando? Nós estamos falando de uma jovem de 17 anos, uma adolescente, portanto, esta moça aqui, que teve os cabelos cortados, unhas arrancadas, poucas unhas ficaram nas mãos dela, ela teve o pescoço quebrado, o rosto desfigurado por agressões, possivelmente foi estuprada, A situação foi tão complicada, as agressões foram tantas que o caixão dela precisou estar fechado durante o velório. Nem aquela última despedida a família pôde fazer olhando para esta jovem, para esta vítima, por conta das agressões. Inclusive, daqui a pouco a gente mostra uma entrevista, eu estive lá no velório conversando com o Fábio, que é tio desta moça, e ele falou de como foi difícil para a família reconhecer o corpo de Heloísa no Instituto Médico Legal, dado a gravidade das agressões que ela sofreu. Aí a identificação foi possível por meio de algumas unhas que restaram em uma das mãos e de objetos pessoais que estavam com ela. De outra forma, a família não teria reconhecido o corpo desta jovem. Informação que a gente traz nesta edição ainda do Manhã no Ar, e só lembrando, você participa com a gente desde já, acrescentando informações, acrescentando a sua opinião sobre esses fatos. Se você souber o paradeiro, coloca, por favor, Caio, a foto do Caio Ovanusa, isso, a foto do rapaz aí, é o Michel Saboia. Na sua tela estão os números para que você possa denunciar. 181 é o número da Secretaria de Segurança Pública. A denúncia será encaminhada
para a delegacia responsável, para a equipe policial responsável. 190 é o número da Polícia Militar, a central da Polícia Militar, o Gigante. Você liga e de lá essa informação vai chegar até a uma equipe, uma guarnição ou uma equipe da Polícia Militar, um grupamento especializado. E eles com certeza vão lá buscar o Michel para que ele seja apresentado à polícia e se explique. E explique exatamente o que aconteceu. Há uma versão aí, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações, a versão que ele teria dado para o advogado que teria falado isso para a polícia. É uma informação ainda oficiosa, é uma informação ainda preliminar, não está gravado isso aí, mas o suspeito já parece estar colocando a culpa na vítima. Já parece estar colocando a culpa na vítima. E aí eu fico pensando, como que alguém é responsável por, sei lá, se a culpa é dela, como é que ela arrancou as próprias unhas, cortou o próprio cabelo e desfigurou o próprio rosto e quebrou o próprio pescoço? A gente fala sobre este caso daqui a pouquinho ainda, mas vamos começar esse programa aqui ainda falando da área de segurança pública, tá bom? Sexta-feira foi lançada uma operação aqui na capital, né? Uma operação policial sem rosto. Inclusive, nós mostramos aqui alguns policiais encapuzados, policiais que estão disfarçados dentro do transporte coletivo. Uma ação, inclusive, efetiva, porque esses policiais já fizeram algumas prisões em flagrante, inclusive. Algumas prisões em flagrante. A polícia tem um mapeamento das áreas onde esses crimes ocorrem com mais frequência. O problema é que a falta de segurança aqui na capital continua fazendo vítimas dessa modalidade aí, vítimas dentro do transporte coletivo. Ontem à noite, 2 ônibus foram assaltados em menos de 2 horas. 2 ônibus, menos de 2 horas. Cadê a May Chapiama? Vamos começar com ela aqui. May, muito bom dia para você, May, nessa terça-feira. Explica pra gente que linhas foram essas atacadas aí. Dessas duas, primeiro, porque teve mais, né? Mas dessas duas aí, menos de 2 horas. Por favor, May. Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta terça-feira. Olha, em menos de 2 horas, 2 coletivos das linhas 016 e 030 foram assaltadas na noite desta segunda-feira na zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, a primeira linha a ser assaltada foi a linha 016, onde 2 homens entraram no coletivo, se passaram como passageiros e minutos depois, eles anunciaram o assalto. Renderam ali todos os passageiros, enquanto o outro pegava todos os pertences dessas vítimas e também a renda da cobradora. O outro, depois de pegar toda a renda ali, ele foi ameaçar o motorista de morte, caso esse motorista não parasse o ônibus logo em seguida para que eles pudessem fugir em uma área de mata. Vários celulares, bolsas, carteiras, relógios, dinheiro foram levados aí desses passageiros que estavam aí no ônibus 016 na noite desta segunda-feira. Esses 2 suspeitos depois fugiram e não foram identificados. Em seguida, a linha 030 também foi assaltada ali na zona norte de Manaus, também por uma dupla criminosa que entrou no coletivo, se passou como passageiros e logo em seguida também anunciaram o assalto. Eles estavam armados com 2 armas de fogo, renderam ali os passageiros, também pegaram todos os pertences, inclusive vários celulares, depois pegaram toda a renda do cobrador e também para fugir. Eles fugiram em uma área de mata ali na zona norte de Manaus. Parece que eles sabem ali o caminho onde eles precisam parar para fugirem ali da ação criminosa. Também ameaçaram o motorista de morte caso ele não parasse. Esses 2 casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia e os policiais ainda chegaram a fazer buscas ali em toda a zona norte da capital, mas nenhum dos 4 foram identificados e nem localizados. Emanuel. Esse é um tipo de ameaça que os motoristas de ônibus levam muito a sério, porque muitos deles já morreram em decorrência disso. O criminoso está aí do lado, olha, para o ônibus aqui, senão eu te mato, te dou um tiro, te dou uma facada. E às vezes, sem ameaça, já é perigoso. Agora, essas não foram as únicas linhas de ônibus a serem alvo de criminosos, não. Teve a 500 também, só que dessa vez teve pessoas presas, não teve?
Exatamente, Manuel. A linha 500, que já é bem conhecida aí, mais uma vez foi assaltada. Dessa vez esse assalto aconteceu na noite também desta segunda-feira ali na Avenida Maxi Teixeira, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. 2 homens entraram no coletivo armados com facas. Também se passaram como passageiros, ficaram ali e depois anunciaram um assalto. Só que esse assalto da linha 500, Emanuel, ele foi bastante diferente. Ao invés dos criminosos ali pegarem todos os pertences dos passageiros, como é de costume, não, eles quiseram apenas só a renda do cobrador. Pegaram toda a renda ali do cobrador, estavam bastante nervosos. Alguns passageiros até informaram que provavelmente por conta do nervosismo, eles não quiseram pegar ali os pertences dos passageiros, pegaram apenas a renda do cobrador. Depois de pegar a renda do cobrador, ele foi até o motorista, também ameaçou o motorista de morte, pediu para esse motorista parar em uma área de mata para que eles pudessem fugir ali do local e fugiram sem serem identificados. Os passageiros ficaram bastante nervosos ali com a situação, mas não tiveram seus pertences levados por essa dupla criminosa. Já no quarto assalto, Emanuel, a linha 448, que faz o trajeto ali ao bairro Cidade de Deus, no momento em que esse coletivo chegava ali na Avenida Torquato Tapajós, também teve aí a infeliz presença aí de 4 criminosos, 3 homens e uma mulher que embarcaram aí no coletivo, se fingiram de passageiros e logo em seguida começaram a tocar o terror com os passageiros, anunciaram o assalto, começaram a pegar todos os pertences ali dos passageiros. Só que um passageiro que estava dentro desse coletivo da linha 448, Emanuel, foi bem esperto. Ele acabou ligando para o 190 informando esse assalto. Deu todas as características dos suspeitos que estavam assaltando esse coletivo. Foi quando os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram fazer a parada desse coletivo ali na Avenida Torquato Tapajós, entraram no coletivo. Um dos suspeitos foi reconhecido pelo policial de um assalto ocorrido há um mês atrás. Foi quando também ele bateu ali com a denúncia feita pelo passageiro e aí, junto com a mulher e também com o homem, ele encontrou uma arma de fogo e já na mochila da mulher, que estava ali junto com os compasses, os policiais encontraram um simulacro, uma arma caseira e também uma faca. Os 3 homens foram presos e a mulher também, todos encaminhados para o 12º Distrito Integrado de Polícia, ali no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, para todos os procedimentos legais, onde eles devem ficar presos à disposição da justiça. Os passageiros ali não tiveram seus pertences levados porque, graças a Deus, a polícia conseguiu frustrar esse assalto à linha 448 na noite desta segunda-feira. Uma notícia boa, ao menos isso, né, Manuel? Já os outros 3 ônibus não tiveram a mesma sorte. Eu volto com você. Exatamente, os passageiros não tiveram a mesma sorte. Outra coisa que impressiona Meixapiama é a quantidade de mulheres que cada vez mais estão se envolvendo no crime, quase todas as ocorrências. Lá tem, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem, inclusive, Mei, em que um casal, e é a mulher que puxa as coisas e rouba as coisas. Mei, por enquanto, muito obrigado pela tua participação. Traz a foto aqui da operação dos policiais disfarçados que estão no transporte coletivo, atuando, fazendo essa segurança, fazendo a operação policial sem rosto. Se a gente tivesse efetivo suficiente para que cada policial desse estivesse nas áreas... Vejam aí, a Mei trouxe as 4 linhas de ônibus assaltadas nesta noite. Existe sim uma recorrência dos assaltantes em determinadas linhas de ônibus e a polícia tem este levantamento e pode colocar os seus policiais, os seus agentes para atuarem nestas linhas a favor e em favor da população. A polícia tem acesso às informações sobre quem são esses suspeitos. A população também deveria ter essa informação, porque há o registro de todos os crimes ocorridos dentro dos ônibus do transporte coletivo, há um registro em vídeo dessa atuação dos bandidos. Portanto, eles podem ser identificados também pelos usuários do transporte coletivo. E vejam como foi fácil lá na linha do 448. Os caras entraram, o cidadão já ligou para a polícia, passou as informações, passou as características, a polícia foi lá e fez a prisão. Fez a prisão. A gente sabe que essa é uma operação importante, que pode sim ter dado resultado, mas precisa ser mais abrangente, precisa ter policial para fazer tudo isso. E vai tirar o policial de onde? Das investigações para colocar dentro do transporte coletivo? É um problema geral do transporte, do sistema de segurança pública. 6 horas e 24 minutos.
Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui uma situação, sabe, que mostra como esses criminosos estão livres aí, tirando o sarro da cara da sociedade. Mas agora vamos mostrar o drone da TV A Crítica. Cadê o drone? Já está voando, o Alex Gomes já está voando aqui na cidade de Manaus. Olha a fila do Cine, isso é lá na Djalma Batista. Mais de 300 vagas estão sendo oferecidas hoje. Algumas destas vagas, parece que a maior parte, né, diretora, são para as pessoas que estão atrás do primeiro emprego. E vagas para o distrito, hein? Vagas para auxiliar de produção, portanto, vagas para industriários. Olha o tamanho da fila, mas é uma fila positiva, sabe? É uma fila positiva porque há essas oportunidades. Há muitas pessoas desempregadas na nossa capital. Nós somos uma das capitais do país, talvez a capital do país com o maior número de desempregados, mais de 2. Então é uma situação muito complicada mesmo. E aqui a gente tem a oportunidade, as pessoas estão na fila. Para você que está em casa, que não sabia que há vagas de emprego sendo ofertadas, você pode se arrumando, chega lá, não desiste não, pega o currículo, as informações, os documentos e encara essa fila também. Daqui a pouco, a partir das 7, as fichas vão ser distribuídas, mas não importa, não desista. E daqui a pouco a gente traz também informação ao vivo sobre essas oportunidades. Que oportunidades são essas? Quem pode concorrer a uma dessas vagas e a essa movimentação toda, a expectativa desses candidatos também, desses trabalhadores, dessas pessoas que estão em busca deste emprego, dessa oportunidade de emprego. Olha só, a gente estava falando ainda há pouco sobre segurança pública. A gente tem a imagem desse caso aqui para o pessoal de casa entender sobre o que eu estou falando. Olha aí o Papai Noel. Olha o papel. Peixe, consegue voltar, Peixe? Consegue voltar, por favor? Caio, volta aí. Não é o Piranha que está no suíte, não. Hoje é o Caio. É dizer a Vanusa, na verdade, que opera o VT, né? Então, vamos lá. Olha quando entra. Para aí. Frisa aí. É o Papai Noel entrando na loja? Ele vai levar presentes para os trabalhadores? Ele vai distribuir alguma lembrança? Ou vai deixar alguma lembrança positiva do Natal? Não. O presente está aí na cintura. E o desgraçado usa um gorro justamente para fazer esse sarcasmo aí, rir da cara de todos nós. Rir da cara das autoridades, que permitem que ele faça o que está fazendo aí com total liberdade. Assaltou, levou o dinheiro do caixa, arrancou a bolsa da jovem e o outro com a faca atrás e o capuz. Esse é o quê? O gnomo do Papai, a rena do Papai Noel, só que ele não tem chifres, né? É o auxiliar do Papai Noel. O Papai Noel está de gorro, aí entra lá o outro meliante, auxiliar dele com uma faca, uma peixeira. Olha o tamanho da peixeira aí. Estão livres, estão à vontade, estão de qualquer jeito, fazendo isso em qualquer lugar. E as pessoas, vejam bem a senhora aí, um casal logo na entrada, e a moça tem a bolsa arrancada, e aí vai documentos, e aí vai tudo que está na bolsa, vai celular, vai a dignidade da pessoa de ter que ficar no chão, sentada, prostrada, enquanto criminosos agem dessa forma. Quer ver outro caso também? Vamos lá, traz esse outro aqui do Jorge Teixeira. Um casal e uma moto fez 3 vítimas durante um arrastão lá no bairro. Vamos ver aqui, olha só. Olha o criminoso na moto apontando a arma. E quem é que pega o celular? Quem é que vai pegar o celular? É a companheira, é a parceira, como diziam os antigos, né? A parceira, é a comparsa, é a cúmplice. Desce o bandido na moto apontando a arma, berrando com as pessoas, porque nesse momento aí, olha aí, o cara sai praguejando. Você não tem ideia do que as pessoas... Aliás, quem já foi assaltado tem ideia assim do que se ouve numa hora dessa. Tem ideia assim do que se ouve numa hora dessa. E aí vejam que a mulher vai lá, pega um celular, depois volta, pega outro, mas ela está bem, ela está na garupa do amor da vida dela. Ela está na garupa da pessoa com que ela admira,
que ela ama, que ela divide, compartilha a vida. Se não compartilha a vida, compartilha a atitude criminosa, compartilha a vida de crimes. E a gente sabe onde vai dar isso. Nós temos uma reportagem sobre esse caso. Vamos assistir a reportagem para a gente entender o contexto, o local onde foi, as informações apuradas pelas nossas equipes. Era mais um dia de trabalho normal para essa jovem de 25 anos e o seu esposo. Ela se preparava para sair de casa na zona norte de Manaus para vir ao trabalho na zona leste, atravessando então a cidade. Para chegar aqui, ela pega 3 ônibus de diversas linhas. Mas quando ela estava na frente da sua casa, aguardando então o coletivo, foi abordada por 2 pessoas até o momento não identificadas. Se trata de um casal. O homem pilota a motocicleta e a mulher é responsável por fazer os arrastões. Segundo informações, esse mesmo casal já tinha feito outras vítimas ali nas proximidades da Avenida Itaberaba, antiga Rua E, no conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, quando chegou ao seu último alvo, a jovem de 25 anos e o seu esposo. Uma vizinha também teve o seu aparelho celular levado. Ao todo, 3 celulares foram levados por esse mesmo casal. A ação foi muito rápida e aconteceu por volta das 5h52 da manhã. Eu percebi na hora que eu vi a moto fazendo retorno bem perto de mim. Só que aí não dava para fazer mais nada, né? Então... Você tentou esconder o celular ainda, mas não conseguiu. Sim, tentei esconder, porém não dava, porque ele já chegou mostrando a arma e... É possível visualizar no vídeo que o casal aborda primeiro você, que estava bem na porta de casa, e em seguida eles voltam para pegar o celular do seu esposo, que estava na parte de dentro. Sim, eles veem primeiro eu, né, que o alvo deles é mulher, né? Vê eu, aí quando eles olham para a parte de dentro do portão, vê o meu esposo, que também estava no celular olhando o aplicativo de ônibus, né, que a gente fica, para ter uma noção de que hora o ônibus passa. A gente tem medo, né? Depois que acontece isso, a gente já tinha medo antes. E agora, então, que a gente fica traumatizada. Não tem como ser diferente, tem que ficar traumatizado, fica traumatizado mesmo. E não importa se é mulher ou se é homem, todo mundo que passa por uma situação dessa fica traumatizado. Traumatizado também no seu direito, agredido no seu direito, no direito de ir e vir, que deveria ser um direito assegurado a todos nós pelas autoridades, está na nossa Constituição, está na lei maior do nosso país esse direito, e um direito que está sendo tomado de nós por conta desses criminosos. Dá uma olhada nesse outro caso aqui também, mais um assalto registrado aqui em Manaus, lá uma vítima que seguia para o trabalho, no bairro Lírio do Vale, na zona centro-oeste de Manaus. Coloca a imagem, olha aí o homem, caminhando tranquilamente, o carro para, os criminosos saem. Olha o que tem de bandido dentro desse carro, olha o que tem de bandido. Os 2 saíram para fazer a abordagem, 3 no banco de trás, olha, tem 4 bandidos aí. E olha o que acontece na sequência. Qual a necessidade de voltar e bater no senhor? Mandou sentar, mandou deitar. É humilhante, para dizer o mínimo. Os caras se apertam dentro deste carro aí e saem nas ruas para cometer crimes. Sai nas ruas, minha diretora me desculpa, numa hora dessa dá vontade até de falar aquilo que o Siqueira fala, sabe? Sobre crime, sobre esse tipo de bandido. Não é possível, não é possível. Vamos assistir a reportagem, que na reportagem a gente vai ter mais detalhes sobre as circunstâncias deste crime aí. Roda o VT, por favor. Um homem se prepara para ir ao trabalho, passando aqui pela Rua 6, esquina com a Rua A do Conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Ele só não imaginava que minutos antes de iniciar o seu expediente, antes mesmo que pudesse chegar na empresa que trabalha, ele seria alvo de criminosos. Por volta das 6h30,
A vítima passava exatamente por este trecho aqui da Rua 6. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança desta residência aqui, que inclusive é reforçada por grades e cadeados, pois também já foi assaltada. Neste trecho do vídeo, é possível ver quando os suspeitos chegam em um carro, um HB20 preto. Eles param o veículo e é quando o condutor desse carro aponta uma arma de fogo para a vítima e anuncia o assalto. Depois disso, 2 suspeitos que estão no banco de trás descem do veículo para recolher os objetos pessoais dessa vítima: celular, carteira, dinheiro e também um relógio. Ainda durante um assalto, um terceiro suspeito desce para dar apoio para os comparsas. Ainda não satisfeitos, um quarto criminoso desce do veículo, esse bastante audacioso e também muito violento. Por algum motivo, ele se irrita com a vítima, vai na direção dela, que já está praticamente aqui na entrada da garagem desta casa, e a agride com um tapa na cabeça. Depois disso, o criminoso volta para o veículo. A vítima se vira e parece falar alguma coisa para os suspeitos, provavelmente questionando por que tinha apanhado, já que não tinha esboçado qualquer tipo de reação. É nesse momento que o suspeito, que aparece de camisa branca e que já tinha agredido a vítima, pede para que a vítima se deite no chão e ainda o chuta, aqui mesmo no chão da entrada da garagem. Depois disso, todos os suspeitos entram no carro e fogem nessa direção aqui da Rua 6. Já a vítima, sem celular, sem relógio, sem carteira e sem dinheiro, segue nesta direção aqui da Rua 6 com destino ao seu trabalho, mesmo depois de ter sido alvo dos criminosos. Segundo os moradores aqui da área, os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia. E este local da cidade tem sido um palco constante de criminosos. Várias casas já foram assaltadas, inclusive a do seu Andros, que é um morador antigo aqui da rua, um ex-morador, porque se mudou por conta da falta de segurança. Seu Andros, as imagens do assalto foram registradas pela sua casa, que é onde mora sua mãe hoje em dia. Mas o senhor também já foi uma vítima? Sim, já fomos uma vítima. Praticamente já roubaram nossa casa 3 vezes, né? E nessa última tentativa eles não conseguiram adentrar a casa. Então eles ficaram só até o pátio, até quando eles conseguiram tirar o portão do trilho, quebraram a fechadura, cadeado, mas eles não conseguiram adentrar a casa, porque os vizinhos apareceram, então eles se assustaram e foram embora. Seu Andros, como é que fica o sentimento de um cidadão, uma pessoa que paga impostos, que trabalha, ter que se mudar por medo de assaltos? É um sentido de revolta, né? Por falta de segurança mesmo. E a gente tem que tentar se proteger de todas as formas, comunicando com os vizinhos e tentando se proteger de todas as formas mesmo, porque é difícil. Como é que se protege de uma situação dessa? Olha, que reação esse homem poderia ter? O carro chega com 6 machos dentro, 6 bandidos dentro, do banco de trás. Saiu esses 2 aí, saíram esses 2, vai sair mais um magrelo aí, olha, saiu também para dar o apoio, metendo a mão nos bolsos e aí tirando tudo que o homem tem. Aí vem o gordinho, ó. O gordinho é mais abusado. Ele chega e dá um tapa. O gordinho é mais abusado e está gritando com o homem. Aí o magrelo vem e finta dar um chute na vítima. O gordinho ainda ia querer sair do carro de novo para agredir mais o senhor. E aí eles vão embora. Muito provavelmente esse carro também já é fruto de um crime. Porque essa vagabundagem aí se reúne, não sei, né? A gente se reúne para sair com os amigos, para ter momentos de alegria, momentos de congratulações, de confraternização. Esses caras se reúnem para cometer crimes. Só que aí vamos aproveitar essas imagens para a gente solicitar, pedir, fazer um apelo mesmo de você que está assistindo a TV A Crítica. Você conhece algum desses aí? Denuncia para a polícia, porque é um absurdo. É um absurdo. Quantas vítimas esse grupo aí não fez? Olha a violência de graça, cara. Absolutamente de graça. O que esse senhor fez para receber esse tapa? E aí obrigado a sentar e depois obrigado a deitar, o que para mim também é absurdamente humilhante. Humilhante. 4... Eu não sei nem como classificar esses caras. O que eu sei é o pedido que a gente faz a você aqui,
de denunciar essas pessoas para que eles parem de cometer esses crimes e sejam responsabilizados da forma que a nossa lei permite com que eles sejam responsabilizados. Agora, por favor, traz o Leon Furtado para a gente aqui. O Leon tem informações, está ele aí na frente do Cine Amazonas. Leon, muito bom dia para você. Você já está ao vivo aqui no Manhã no Ar. Ainda há pouco a gente mostrou a fila que estava imensa, mas parece que o pessoal já entrou, né? Traz as informações, Leon. Que vagas são essas? Exatamente, Emanuel. Um ótimo dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar nesta terça-feira. Olha, terça-feira é de muita oportunidade aqui no Cine Amazonas, nas margens da Avenida Djalma Batista. Vou pedir aqui para o Domingos mostrar como é que está a movimentação por aqui, ó. Inclusive, a distribuição das senhas, Emanuel, que geralmente começa a partir das 7 horas da manhã, já começou por aqui, são apenas 6h40. Isso porque tem mais de 300 pessoas aqui no local, Emanuel. Tem aí, isso por conta de na verdade, de 300 vagas para operador de produção. E aí a gente fala, é claro, dos requisitos, né, da escolaridade para quem quer concorrer a essas vagas. Tem que ter ensino médio completo. Para o primeiro emprego, tem que possuir e apresentar também o curso de TBO com certificado atualizado ou com experiência na área de produção, né? Claro que tem que ter tudo isso no currículo atualizado. Se você tem algum curso aí de operador de linha de montagem, operador de produção, é só você trazer também esse certificado para comprovar a sua experiência na área. Muita gente aqui, ó, essa fila, mano, é imensa. A gente vai descendo aqui para mostrar um pouco mais para você. Então são 300 vagas, né? 300 vagas para operador de produção, para masculino, Emanuel, mas a gente vê aqui que tem até algumas moças também, porque justamente são 368 vagas ao todo, né? Além dessas vagas de produção que você está acompanhando conosco aqui no momento. Aí é claro que a gente relembra para você que está nos acompanhando a documentação necessária para trazer para cá. Além do seu currículo atualizado, os certificados que comprovam a sua habilitação para trabalhar nessa função, você também tem que trazer original e cópia do RG, CPF, do PIS, carteira de trabalho também, comprovantes de residência e também de escolaridade, né? Aí, no caso, para essa vaga em específico de produção, tem que ter um ensino médio completo. Aí, Emanuel, a gente segue mostrando aqui o lado, ó. Estamos aqui já fazendo o entorno da Galeria Mais. O Cine fica ali em cima, mas ó, como você percebe, entra aqui, ó, no estacionamento toda essa fila e vai embora, ó. Tem muita gente desde cedo aqui já acompanhando tudo isso. Vamos tentar conversar com alguém. Você está aqui desde que horas? Desde 5h30. Você veio para essa vaga de operador de produção? Sim. Primeiro emprego? Não. Já é habilitado nessa área? Mais ou menos. Tenho. Perfeito, obrigado pela tua participação. Olha, a gente segue mostrando aqui as pessoas. Muita gente, a maioria homens, né? Muita gente procurando também o primeiro emprego. E aí a gente segue mostrando aqui. Tá aqui desde que horas? Cheguei agora às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, ainda bem que a senha já começou a ser distribuída, né? Já, graças a Deus. Trouxe todo o currículo atualizado, já tem experiência nessa área? Já, senhor, já. Para a área de produção. Para a área de produção. Qual o teu nome? Carlos André. Carlos, obrigado pela tua participação também. E aí, Emanuel, olha, não são somente essas vagas, né, que estão disponíveis no Cine Amazonas de hoje, as vagas aí para operador de produção. Também tem vaga para encarregado de expedição, encarregado de recebimento, encarregado de depósito, conferente de mercadorias, encarregado de transporte também tem vaga, supervisor de vendas externas, operador de telemarketing, coordenador de manutenção, líder de serviços gerais, cozinheiro, auxiliar de pizzaiolo, garçom, eletricista de caminhão, mecânico de auto, borracheiro, açougueiro, cozinheiro à la carte, motorista de caminhão, também tem eletricista de manutenção industrial. Além dessas vagas, também tem vagas para PCDs, tem auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, assistente de expedição, gari,
eletricista, auxiliar e ajudante de carga e descarga. A gente relembra mais uma vez os documentos para você que está em casa e ainda dá tempo, né, de pegar uma senha aqui, ó. Como você pode perceber, são mais de 300 pessoas que já estão aqui no local para concorrer aí uma vaga entre essas 300 que estão disponíveis hoje, nesta terça-feira, para auxiliar, na verdade, para operador de produção. Aí é só você trazer a cópia do RG, CPF, PIS, da carteira de trabalho, comprovantes de residência e também de escolaridade. Lembrando que é um ensino médio completo, gente, o pré-requisito para você que vai querer concorrer a essa vaga do operador de produção. Olha, gente, só relembrando também que a Sintep também está com vagas abertas nesta terça-feira. Ao todo, para o município de Manaus, são 57 vagas que estão disponíveis, entre elas peixeiro, montador de móveis e também de jardineiro. Para você que quer acessar mais informações sobre isso, é só você acessar o site sintep.manaus.am.gov.br. sintep.manaus.am.gov.br. De volta com você aí no estúdio, Emanuel. Ok, Leon, muito obrigado pelas suas informações. Pede para o Domingos mostrar a fila para a gente, por favor. A gente mostrou ainda há pouco, por meio da imagem do drone, o tamanho desta fila. E aí o Domingos trazendo as imagens para a gente. A maioria são homens em busca dessas oportunidades, cerca de 300 vagas. E é isso, olha, o trabalhador, o cidadão que enfrenta por algum tipo de dificuldade ou que está entre esse número absurdo de desempregados que nós temos aqui no nosso estado, está aí, olha, buscando vaga, buscando oportunidade realmente. Não está em carros ou em motos, assaltando gente em parada de ônibus, espancando o trabalhador, roubando as pessoas, cometendo assalto. Não, está aqui em busca de oportunidade, porque quer contribuir, porque quer sobreviver, mas também quer contribuir com a sociedade, porque é isso que acontece quando a gente trabalha. E todos nós aqui somos trabalhadores. E a gente trabalha, os impostos estão sendo lá descontados naquilo que deveria ser o dinheiro conquistado com o nosso trabalho, com o tempo e com o esforço que a gente dedica no trabalho. Esse dinheiro dos impostos vai para todo mundo. Deveria, pelo menos, né? Saúde, educação, infraestrutura, os serviços básicos oferecidos. E a gente está vendo aí uma galera que está disposto a isso, está disposto a trabalhar, está disposto a conseguir melhores condições. Nós desejamos sorte para todo mundo e deixamos um alerta para quem está em casa aí e esperando a coisa acontecer. Não fique esperando muito não, meu amigo. Enquanto você está esperando aí sentado no sofá, deitado, esperando vai descer do céu, olha, tem gente que arregaça as mangas, está com documento, currículo, curso pronto, com a experiência que tem, com o que tem, até aqueles que não têm experiência estão lá tentando. Eu penso que você deveria tentar também. Obrigado ao Antônio Domingos pelas imagens, ao Leon Furtado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Leon e aqui a gente segue com informação no estúdio do Manhã no Ar. Caso da adolescente de 13 anos que estava desaparecida, você lembra disso? Nós falamos ontem, inclusive ela teria sido sequestrada pelo padrasto, um venezuelano, lá no bairro Mundo Novo. Ontem nós mostramos aqui que este suspeito foi morto a pauladas e tiros. E inclusive, eu recebi a informação de que primeiro ele foi agredido, muito mesmo. E depois que outras pessoas chegaram, perguntavam o que estava acontecendo e disseram, não, ele sequestrou uma moça, abusava, e aí que ele começou a apanhar de cacetadas na cabeça e, por fim, alguém chegou lá e o executou a tiros, viu? Mas ontem nós não tínhamos a informação sobre o exato paradeiro desta moça. E dessa adolescente, né, 13 anos. E a informação que temos é que ela foi resgatada, inclusive lá mesmo, no bairro Colônia Santo Antônio, pelos próprios familiares que estiveram lá. Colônia Santo Antônio é onde o homem foi morto. A gente tem uma reportagem contando essa história para a gente. A reportagem é da Amanda Amorim. O desaparecimento dessa adolescente de apenas 13 anos foi registrado por volta das 10 horas da noite da última terça-feira no bairro Parque das Nações, zona norte de Manaus. O principal suspeito de ter sequestrado a menor teria sido o padrasto, um venezuelano identificado apenas como Jesus Reinaldo. A mãe, quando percebeu a ausência da adolescente na casa, rapidamente decidiu recorrer para a polícia e registrou um boletim de ocorrência.
ocorrência. Os dias se passaram e a aflição aumentava a cada segundo porque a menor teria problemas mentais. Na noite de domingo, os pais foram informados sobre o paradeiro dessa adolescente. A pessoa que estava do outro lado da linha disse que a menor estava sendo mantida em cárcere privado em uma casa no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. A família se deslocou até o local e eles conseguiram localizar a residência. A adolescente foi resgatada e o padrasto conseguiu escapar, mas foi mobilizado pela população que soube que se tratava de um sequestro. O venezuelano foi espancado, atingido com várias pauladas na região da cabeça. Traficantes do local souberam desse sequestro. Reinaldo ainda foi atingido com pelo menos 8 tiros por suspeitos que ainda não foram identificados. O corpo dele foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. A adolescente passa bem, já está em casa e, de acordo com a família, ela passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal para checar se ela foi abusada ou não pelo padrasto. O caso deve ser acompanhado a partir de agora pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Olha, abusada ou não, ela foi envolvida por este homem. Padrasto. E de acordo com pessoas muito próximas à família, ele se aproveitou dessa proximidade, né? Estava com a mãe dessa menina, que inclusive tem outras filhas, tentou cooptar essas outras filhas, mas elas não concordaram. Mas as crianças sabiam do que acontecia dentro de casa e ele dava presentinhos para uma e para outra para ficar calado e abusava dessa de 13 anos. A única que concordou com a situação, porque foi envolvida por ele. E aí ele saiu de casa, justamente quando a coisa estourou, saiu de casa e como já tinha feito a mente da menina, levou a menina com ele. Então se aproveitou da situação de vulnerabilidade das crianças, o fato da mãe não estar em casa, quando a mãe não estava em casa, estava lá o monstro dentro de casa, colocou o monstro dentro de casa e aconteceu o que aconteceu. Nós temos uma adolescente de 13 anos envolvida em tudo isso, que saiu de casa, saiu de dentro da casa da própria mãe, porque dentro da casa da própria mãe foi cooptada, foi abusada, foi envolvida por este homem. E olha aí o resultado de tudo isso, viu? E por falar em abuso, policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária foram surpreendidos por um caso inusitado. Um homem procurou a corporação para confessar que abusava sexualmente da própria filha, uma menina de apenas 12 anos de idade. A vítima confirmou os estupros e a família foi encaminhada para a delegacia. A movimentação aqui na 9ª Companhia Interativa Comunitária era bastante tranquila, até que um homem de 34 anos entrou aqui na SICOM procurando os policiais militares. Como o Distrito Integrado de Polícia estava fechado, ele falou diretamente com os PMs. O homem tinha uma vontade: confessar um crime que já vinha praticando há algum tempo. Os PMs então começaram a ouvi-lo e foi aí que veio o choque. O homem de 34 anos confessou para os policiais militares que estava estuprando a própria filha, uma adolescente de apenas 12 anos. Depois dessa informação, os PMs conduziram esse suspeito até o trabalho da mãe dessa vítima, onde conseguiram conversar com a esposa desse homem de 34 anos sobre o crime que ele teria confessado. Nós vamos conversar agora com o Tenente Raimilson, aqui da 9ª SICOM, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Tenente, assim que o suspeito informou que estuprava a própria filha, vocês foram até o trabalho da esposa dele. Exatamente. Como foi dito, esse cidadão se apresentou aqui na 9ª SICOM, falando que há muito tempo vinha praticando violência sexual contra a sua própria filha de 12 anos. Então, ele pediu ajuda para cessar essa violência, né? Ele queria ser preso, né? Pois a sua consciência estava pesando. Então, para verificar a veracidade, deslocamos até o trabalho da mãe dessa menor para comunicar a situação e saber se ela tinha ciência, né? Aí a mãe tinha uma desconfiança do que vinha acontecendo.
Então, fomos até o local onde o casal reside, né, falar com a vítima, a menor de 12 anos. No primeiro momento, foi perguntado se realmente ela sofria essa violência. Então, ela começou a cair em prantos, né? Ela chorou bastante. Então, no momento que ela se acalmou, ela confirmou que ela vinha constantemente há algum tempo sofrendo essa violência aí, praticada pelo seu genitor. Então, por bem, foi dada a voz de prisão ao pai da vítima e levamos toda a família até a DEPCA, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, onde o mesmo foi ouvido e foi liberado. Agora ele vai ficar respondendo em liberdade. As investigações sobre esse caso agora vão ficar a cargo da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que deve investigar, de fato, se a mãe apenas tinha uma desconfiança ou se era conivente com os crimes praticados pelo pai da adolescente de apenas 12 anos. Será que foi arrependimento mesmo? Ou foi algum tipo de medo? Medo porque a mãe já desconfiava e poderia denunciar? Medo porque acompanhou o noticiário, viu o que aconteceu com o outro lá no Colônia Santo Antônio? Né? Porque, para início de conversa, se ele tivesse a consciência no lugar, nem teria começado essas agressões. Mas, enfim, se entregou. Vai responder em liberdade porque não foi preso em flagrante, né? Não foi preso lá no ato, não foi preso no momento do ato, mas certamente vai responder por esse crime. Agora, olha essa outra situação aqui preocupante, viu? 6 crianças em situação de abandono foram resgatadas por policiais da 26ª SICOM, isso lá no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Um dos menores seria uma criança especial. Quem traz os detalhes para a gente é a May Chapiama. Vamos falar com a May ao vivo sobre essa situação. May, 6 crianças em situação de abandono é algo que aperta o coração da gente. Para onde essas crianças foram encaminhadas, May? O que foi que aconteceu aí? Que tipo de providência foi tomada? Pois é, Emanuel, essas crianças foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e essa mãe, que não teve o nome revelado justamente para preservar a integridade dessas crianças, não foi divulgado. Ela está sendo procurada pela polícia para prestar esclarecimentos, suspeita de abandonar as 6 crianças em uma residência ali no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Segundo informações, os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária estavam realizando um patrulhamento de rotina quando eles foram abordados pelo pai de uma das crianças, que informou aos policiais o que estava acontecendo. E esse pai relatou à polícia que a filha mais velha dessa mulher teria chegado do trabalho e teria encontrado os irmãos com fome e também com falta de higiene. Foi quando ela decidiu acionar esse pai, que chamou a polícia. No momento que os policiais chegaram na residência, essa adolescente, a mais velha, informou aos policiais que a mãe havia viajado para o interior há pelo menos 3 dias e que teria deixado os meninos na responsabilidade da irmã dela de 16 anos e depois dessa irmã perceber que não tinha como dar alimento aos irmãos, ela decidiu sair de casa. Entre as crianças, entre os adolescentes, os menores, está uma criança deficiente física de 14 anos de idade. Todas elas foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde elas foram entregues para os familiares mais próximos. Esses familiares se disponibilizaram em cuidar dessas crianças. Tinha também 2 gêmeos entre essas crianças, uma situação bastante triste. A mulher, essa mãe, se é que a gente pode chamar de mãe, está sendo procurada pela polícia para prestar esclarecimentos e também para responder na justiça. Nossa equipe conversou com o tenente Abraão, que contou mais detalhes sobre esse caso, Emanuel. Nós recebemos uma denúncia enquanto nós estávamos fazendo uma barreira e encontramos o pai de uma das crianças. Ele pediu nosso apoio para vir resgatar uma das crianças e quando a gente chegou, a gente constatou essa situação. São 6 crianças, sendo uma de 16 anos, tomava conta dos menores, mas não aguentou o rojão, haja vista que a mãe dela passava de 3, 4 dias e desaparecia de casa. Ela foi embora.
a criança fugiu, foi embora. A outra de 17 anos que trabalha, quando chegou, viu as crianças todas evacuadas, a situação e não aguentou e ligou para um dos pais, né? Como são 3 irmãs pequenininhos só de um pai, a gente está tentando entrar em contato com os familiares, né? Para ver se resgata essa criança, como nós já entramos em contato com 2, né? E provavelmente a gente vai fazer a entrega dessas crianças lá na delegacia do menor. Pois é, Manuel, como você ouviu relatos do policial militar que atendeu a essa ocorrência, um fato lamentável, como eu relatei, a mulher está sendo procurada, as crianças já estão nas mãos de outros familiares, recebendo amor e carinho, a gente espera que essas crianças fiquem bem. Eu fico imaginando como não está a cabeça dessas crianças em não ter o apoio da mãe ali, o amor e o carinho. É muito triste, viu, Emanuel? Volto com você aí no estúdio. Meio, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. É um caso que realmente choca a todos nós. É fácil trazer, é fácil colocar criança no mundo. Cuidar é que é outros 500. Cuidar é que são outros 500. E aí, sai de casa, passa 3, 4 dias, vai o quê? Vai engravida e vai e coloca os filhos dentro de casa. É importante que as autoridades acompanhem, porque se é como a May disse, se essas crianças estão agora na casa de outros familiares, recebendo amor e carinho, os órgãos de proteção, Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público, precisa ficar atento para saber o que vai acontecer com essas crianças, porque a mãe tem autoridade sobre os filhos, muito mais do que qualquer outro familiar. E se ela chegar na casa, não, cadê meu filho? Traz aqui. Então, as autoridades precisam acompanhar para saber o que vai acontecer com essas crianças. E onde estão os pais desses meninos? Onde estão os pais destes meninos? Essa é a responsabilidade só da mãe? Se a mãe não está acompanhando, porque como a gente viu aí nas informações que a mãe trouxe para a gente, não é uma situação que começou ontem ou que é agora, é uma situação que já vem se repetindo e infelizmente muitos marmanjos por aí só fazem engravidar e depois acham que não tem responsabilidade, ou melhor, não assumem qualquer responsabilidade, deixam tudo na costa da mãe. E aí quando a mãe também se furta a dar aquilo que essas crianças merecem, porque nenhuma delas pediu para nascer, nasceu porque alguém quis que elas nascessem. E agora precisam ser cuidadas. Se o pai, se a mãe não estão atrás de fazer isso, as autoridades precisam responsabilizá-los e salvaguardar o direito que essas crianças têm a crescer com saúde, com educação, com segurança, com abrigo. Essas crianças têm esse direito, viu? E olha só essa história aqui que vem lá da invasão ao cemitério dos índios na zona norte de Manaus, uma invasão que já esteve muitas vezes aqui no nosso noticiário, viu? Um homem escapou da morte. E sabe por que ele escapou? Graças aos policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária, viu? Essa vítima, este homem aí, estava com pés e mãos amarrados quando foi encontrado pela equipe. Teve uma pessoa que foi presa. Vamos acompanhar na reportagem. Quando os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária estavam realizando um patrulhamento de rotina ali na invasão ao cemitério dos índios, no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital, quando eles avistaram um homem que estava amarrado, sendo levado por outros 2 homens suspeitos. Quando esses 2 homens suspeitos avistaram a chegada da viatura, eles empreenderam fuga. Fugiram ali do local e não foram mais localizados. Os policiais ainda chegaram a fazer buscas, mas eles conseguiram fugir. Essa vítima que estava amarrada relatou aos policiais que estava indo para um lugar ser executada e que na residência dela todos os familiares estavam rendidos por outros suspeitos. Rapidamente, os policiais aqui da 15ª SICOM se dirigiram até a residência ali na invasão e, chegando lá, eles encontraram o restante dos familiares que estavam amarrados. Um dos suspeitos foi preso e identificado como Jorge Araújo, de idade
não informada. Eu vou conversar agora com o Tenente Rogério, aqui da 15ª SICOM, que vai dar mais detalhes sobre a prisão desse suspeito. A vítima estava indo ser executada quando os policiais avistaram essa ação, né, Tenente? Vocês conseguiram salvar essa vítima? Sim. Uma de nossas viaturas estava em patrulhamento de rotina, né? E aí percebeu a atitude suspeita de 3 pessoas. No momento da abordagem, 2 empreenderam fuga, né, e uma ficou parada. Essa foi abordada, estava com as mãos amarradas, e no momento da abordagem ele confirmou que estaria sendo conduzido para ser executado em outro local. E que a família dele também estaria sido refém em sua residência. Rapidamente a guarnição deslocou para o local, foi fazer a abordagem, 2 empreenderam fuga, mas a guarnição conseguiu capturar um deles, né, e conseguiu livrar aí a família. Esse acusado ele foi conduzido para o 6º DIP aí para prestar esclarecimento aí para o delegado. Tenente, essa vítima relatou aos policiais qual seria a motivação dessa execução? Bom, ele não relatou, mas tudo indica que é a guerra pelo tráfico de drogas aí. O que aconteceu com a vítima e com os familiares? Os familiares também foram ouvidos na delegacia, Tenente? Sim, foram conduzidos para a delegacia, né, prestar esclarecimento, e lá foram liberados. Depois disso tudo, de Jorge de Araújo foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia, também na Zona Norte da capital, pelos policiais da 15ª SICOM, para todos os procedimentos legais, onde a polícia está investigando essa tentativa de homicídio. Segundo informações da polícia, essa tentativa pode ter sido um acerto de contas ali pelo tráfico de drogas. E a polícia procura os outros 2 suspeitos que conseguiram fugir ali na invasão Cemitério dos Índios. Complicado o negócio nessa invasão, viu? Traz para mim, por favor, a imagem daquele carro utilizado, do carro, não apenas do carro, daquele assalto lá em que o senhor é agredido, esse aí, este assalto aí. Nós já trouxemos essa reportagem. 4 homens descem deste veículo, há 2 outros, lá o motorista e tem um outro sentado também ao lado do motorista. Eles assaltam essa vítima e daqui a pouco vem um gordinho lá, olha, o mais abusado, e dá um tapa no senhor. Olha lá, e a todo momento gritando, mandando o homem sentar, depois deitar. É o seguinte, esse veículo aí, utilizado neste crime, não tem restrição de roubo. A gente tem aqui aquele aplicativo fornecido pelas autoridades, que a gente pode consultar, qualquer cidadão pode consultar a placa, e a placa desse carro aí não aparece como um carro roubado ou alguma coisa assim, o que inclusive facilita as autoridades chegarem nele. Cadê, Leandro? Tu tens aí no aplicativo? O Leandro fez o favor de fazer essa pesquisa aqui, e está aqui, olha, PHI 7232, é o Hyundai HB20, não tem restrição, não tem nada de restrição de roubo. A polícia pode então identificar quem é o proprietário desse veículo, e chegar até esses criminosos aí, porque é um absurdo um crime como esse aí, viu? Um absurdo mesmo, absurdo mesmo. Olha, e daqui a pouco também a gente já pede a sua participação, porque a polícia está tentando localizar o Michel Saboia. Põe a imagem dele na tela, por favor. O Michel está sendo procurado agora sim como suspeito, de acordo com a polícia, como suspeito de ter participado, de ter realizado o assassinato desta jovem que aparece na foto, aqui nessa postagem que está na nossa página, lá no Manhã no Ar, a Heloísa Medeiros, assassinada de uma maneira brutal. Pescoço quebrado, unhas arrancadas, cabelo cortado, rosto desfigurado, e é possível, é provável que este homem tenha sido o assassino e por isso que ele está sendo procurado pela Polícia Civil agora. Ontem, o advogado dele disse ao delegado Paulo Martins que o Michel se apresentaria até às 3 horas da tarde. Primeiro se apresentaria até o meio-dia. Nós ouvimos o delegado por telefone ao vivo aqui no Manhã no Ar, inclusive. Ele se apresentaria até o meio-dia. Depois, eu mesmo ouvi o delegado já no Alô Amazonas ontem, e o delegado falou, disse, olha, o advogado disse que o suspeito, o Saboia, iria se apresentar até às 3 horas da tarde. Bom, passou meio-dia, passou 3 da tarde, o Michel não se apresentou.
Agora, como ele não quis se apresentar, a polícia está pedindo ajuda da população. Quem sabe onde ele está? Passa aquela informaçãozinha básica lá para a polícia, diz o endereço que ele está, que a polícia vai lá e vai chamá-lo para ele prestar depoimento, porque ele está sendo acusado. Ele é o principal suspeito disso, então ele precisa se manifestar. Se não se manifestar, vai ser levado a se manifestar em relação a isso. Então este é o homem que está sendo procurado. Esta foto, esta imagem estava sendo divulgada desde ontem, por vários portais de notícia. Por que nós não divulgamos aqui? Porque ontem havia a possibilidade de ele se apresentar. E se o delegado dissesse assim para a gente, olha, ele já é o suspeito, ele está sendo apontado como suspeito pelas nossas investigações, o que ia acontecer? Naturalmente, ele ia fugir. E é por isso que a gente acaba trabalhando, a gente prefere trabalhar em parceria com a autoridade policial, porque a polícia sabe o que está fazendo. A polícia conhece o comportamento de pessoas investigadas por crimes, neste caso, por crimes de homicídio. E por isso que nós seguimos a orientação ou a recomendação da polícia. Isso é óbvio que nem sempre vai acontecer, porque afinal de contas quem faz o trabalho jornalístico somos nós e nós que somos jornalistas. No entanto, a gente precisa entender a dinâmica da nossa sociedade e de como as autoridades trabalham, porque afinal de contas ninguém está aqui para atrapalhar o trabalho de ninguém. Mas agora, já que ele não se apresentou, já que o que o advogado disse não foi cumprido, não foi realizado, a polícia quer, portanto, encontrar o Michel Saboia, suspeito de ter assassinado a Heloísa Medeiros, aquela jovem de 17 anos, desta maneira brutal. Ele é o suspeito, de acordo com a polícia, ele está sendo procurado. Nós temos também a nossa página do Manhã no Ar, temos essa postagem que você viu ainda há pouco, você pode comentar lá com a gente, pelo nosso WhatsApp também, 9291-2167, você sabe que a nossa produção tem sempre esse canal de comunicação com você direto, e aí na sua tela estão as duas formas de interação que você pode ter com a gente. Vamos seguir aqui com notícias, desta vez notícias da área de segurança pública, mas no interior do estado do Amazonas. Giovanni Albuquerque, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Maués. A moto em que o jovem estava colidiu com uma caçamba na estrada dos Morais. Testemunhas informaram à polícia que no momento do incidente, uma das rodas do veículo de grande porte passou por cima da cabeça da vítima, que morreu na hora. O motorista da caçamba fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso horas depois e conduzido para a delegacia da cidade. Ele deve responder por omissão de socorro. O caso segue em investigação. No município de Quari, Jair Amorim da Silva, de 41 anos, foi preso, suspeito de integrar uma quadrilha de piratas dos rios que matou a dona de casa Maria Sandra Duarte dos Santos, de 30 anos, durante um ataque na comunidade do Paricatuba, no último dia 12. Jair foi capturado após denúncias anônimas e atuava como líder comunitário na comunidade de Nova Floresta da Ilha do Botija. A polícia, ele disse que estava no local no momento da morte de Maria Sandra, mas que não atirou contra a lancha da família. Jackson Lima da Silva, filho de Jair, um indivíduo identificado como Boca, e Simanzinho, foram apontados pelo suspeito como os autores do homicídio. Erlerson da Silva Geraldo, conhecido como Xingu, Miqueias Cardoso Carvalho, o Bodó, e Iracildo Smith de Lima, vulgo Mil Grau, foram presos no município de Itacoatiara. O trio é suspeito de homicídios, tentativas de homicídio, roubos e envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles são integrantes de uma facção criminosa e atuam nos bairros da Paz e Moisés Israel naquela cidade. Os mandados de prisão preventivas foram cumpridos após meses de investigação. Os suspeitos foram encaminhados para a carceragem da delegacia de Itacoatiara, onde devem permanecer à disposição da justiça. O negócio não está fácil pelo interior não, viu? Vamos mudar de assunto aqui na capital. Vamos falar com o Leon Furtado, ele traz informação de serviço para a gente, porque vai faltar água, viu? Vai faltar água novamente. Uma outra parada programada aí para uma manutenção. Leon, você já está ao vivo aqui no Manhã no Ar mais uma vez, meu amigo. Que bairros serão afetados, onde as pessoas precisam ficar atentas e até, como a gente diz no interior, precisam aparar água, porque vai faltar. Fica à vontade, Leon.
É isso mesmo, Manuel. Um ótimo dia novamente a você e a todos que nos acompanham no Manhã no Ar nesta terça-feira. Olha, vários bairros da Zona Oeste e também da Zona Centro-Sul vão ser afetados por essa parada programada que começa hoje, daqui a pouco, às 1 da tarde, deve seguir aí até às 3 horas da manhã. E aí, Manuel, essa parada programada está acontecendo justamente porque vai ocorrer uma interligação no abastecimento de água, aí, um processo que vai ser realizado pela Águas de Manaus, lá no reservatório do Ponta do Ismael, localizado no bairro Compensa. Entre os bairros mais afetados, da Zona Oeste e também da Zona Centro-Sul de Manaus, estão Santo Antônio, São Raimundo, São Jorge, Vila da Prata, São Geraldo, Chapada, Aparecida, os conjuntos Tocantins 1 e 2, né, o conjunto Jornalistas, Cidade Jardim e também o condomínio Life no centro. Então esses trabalhos começam hoje, daqui a pouco, à 1 da tarde. E o que a gente relembra para as pessoas é que todas devem fazer aí, reservar água mesmo dentro das caixas, dentro de alguns baldes, né? Claro, a gente tem aquelas necessidades básicas. Então, ao longo desta quarta-feira, né, o serviço de água deve retornar nesses bairros afetados. Tem alguns, é claro, que a gente não citou, mas quem precisar entrar em contato com Águas de Manaus é só acessar o serviço no site também, www.aguasdemanaus.com.br, para conferir a lista completa desses bairros. Emanuel, a gente também traz um outro recado ainda envolvendo aí a concessionária Águas de Manaus, é que o Procon e essa concessionária firmaram uma parceria, estão oferecendo algumas facilidades para aquelas pessoas que estão com alguns débitos em atraso aqui quanto às contas na capital amazonense. É a campanha Natal com o Nome Limpo. Os interessados, que podem parcelar inclusive em até 120 vezes essas dívidas, podem se dirigir à sede do Procon Amazonas, localizado lá na Avenida André Araújo, número 1500, ali no bairro Aleixo. E as pessoas devem levar apenas o documento de identificação para que seja acessado no sistema todos esses débitos. E aí o diferencial dessa campanha, que no ano passado foi inclusive um sucesso, foram mais de 300 acordos firmados com cada um desses clientes, é que cada um pode definir a sua forma, a melhor forma de pagar esses débitos, como eu falei aí, parcelando às vezes em até 120 vezes. E aí é uma das grandes facilidades também que a gente traz para quem tem interesse em regularizar esse serviço e voltar a ter o abastecimento em casa. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. Ok, Leon, obrigado pelas informações que você traz para o nosso público, para a nossa audiência. Até daqui a pouco, viu? Agora, coloca o Bruno aqui para a gente. O Bruno está cobrindo um caso de violência em que um jovem agrediu o padrasto que teria batido na própria mãe dele. Vamos entender melhor isso aqui na gravação que o Bruno fez para a gente? Manuel, muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste aqui pelo Manhã no Ar. Nós falamos aqui direto da rua São Januário, no Vila da Prata, zona oeste de Manaus, onde a polícia prendeu nessa segunda-feira um homem. Ele é suspeito de agredir o padrasto dele. A suspeita é que, de acordo com a polícia, de acordo com a 21ª SICOM, que atendeu o caso, o enteado deste homem, ele bateu no padrasto dele devido ele ter presenciado a mãe dele ali sendo agredida pelo próprio marido. Foi então que ele quis intervir e acabou aí agindo com violência. O padrasto dele foi levado ao pronto-socorro em 28 de agosto e o suspeito está ali detido aqui na delegacia das proximidades. A polícia agora investiga todo esse caso e quem sofre com tudo isso realmente é a própria mulher, que foi violentada ali pelo próprio esposo, e ver toda essa ação ali, né, do filho brigando por um ato aí realmente bem covarde. Eu volto com você no estúdio, Manuel. Ok, obrigado ao Bruno por fazer essa gravação, por mandar essas informações para a gente aqui. E a gente só lamenta, né, esse caso de violência em família. Nós falamos aqui, por exemplo, daquela mulher que foi morta lá em Parintins, né, morta a facadas. O marido que cometeu, o companheiro que cometeu esse crime, foi agredido e hospitalizado, em estado grave ele estava. E o pai desta mulher não resistiu à notícia, né, à tragédia de perder a filha, assim, e também morreu em decorrência de um infarto. É uma tragédia em cima de tragédia. A gente só lamenta isso que aconteceu com essa família lá no nosso interior. Agora, minha diretora, vamos
vamos fazer um intervalo, mas daqui a pouco o governo vai pagar indenização para as vítimas do incêndio do Educandos, a tragédia que ocorreu há cerca de um ano e deixou dezenas de famílias desabrigadas, viu? E ainda ontem tomou posse o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Mas quem roubou a cena por lá foi o ex-governador José Melo, que foi cassado, o ex-governador cassado, viu? Foi a primeira aparição dele, aparição pública, depois da prisão. Olha aí, olha o destaque para o ex-governador. Informação que a gente traz já depois do intervalo.